Olá pessoal, meu nome é John. Eu sou o Caio. E nós da Literaltos TV hoje vamos trazer para vocês a análise da obra Capitães da Areia, de Jorge Amado. Vamos lá! Capitães da Areia, publicado em 1937, é uma das obras da primeira fase do escritor Jorge Amado e retrata muito bem o contexto social da cidade de Salvador e as pessoas pobres, moradores de rua, a classe menos favorecida, ao qual Jorge Amado convivia e admirava muito. Então essa obra se trata praticamente de uma homenagem a que o escritor fez para esse tipo de pessoas, principalmente a situação de crianças e adolescentes abandonados em situações de ruas, que existia muito naquela época. Nesse sentido, o Jorge Amado chega a ser um precursor, não é, Lennon? Da temática do abandono da criança, né? Da criança marginalizada. Bom, os Capitães da Areia são um bando de 40 meninos que fugiram de suas casas, que foram abandonados, são vítimas de maus tratos, e eles ficam ali na areia de Salvador, nas praias e na cidade, cometendo pequenos crimes para sobreviver, para se alimentar, né? E com o passar do tempo, esses pequenos furtos vão ganhando notoriedade e toda a população passa a saber disso, eles passam a ser perseguidos pela polícia. E tanto é que o livro começa, né, Leno, com uma notícia de jornal que é falando sobre os furtos, os crimes dos garotos. Sim, é interessante mostrar que todas essas crianças e adolescentes que estão presentes na obra têm entre a idade de 9 e 16 anos. Então, todas elas estão envolvidas com o mundo do crime, porque para eles se sobreviverem, para comer e se alimentar, eles precisam praticar esse tipo de furto. Então, ao mesmo tempo que eles são bandidos, procurados pela polícia, eles também são... idolatrados pela população, de certa forma, né? Idolatrados pelo próprio grupo de crianças, que são elas por elas mesmas, não tem nenhum adulto para supervisionar. Então, alguns personagens se destacam entre a questão de liderança no bando, né? E, pelo outro lado, eles são marginalizados pela sociedade, mas estão nessa situação de rua, de abandono. O bando conta com cerca de 40 crianças, como dissemos, mas entre elas algumas se destacam, alguns personagens, como por exemplo Pedro Bala, que é um jovem valente, forte, corajoso, que ele assume um lugar de liderança entre essas crianças e planeja os assaltos, os furtos que eles vão fazer, assaltos não, né? Furtos, né? Os roubos que eles vão fazer para se alimentarem. E nisso também tem um professor, que é um garoto mais jovem, franzino, mas muito esperto e criativo. Então ele elabora todos os planos, todas as situações, dá conselho. Por isso ele é chamado de professor, né, entre os meninos. Justamente por isso, para ter um intelecto, um conhecimento mais superior, digamos assim, mais avançado do que as outras crianças, né? E a história preso se passa entre eles, entre os roubos, tudo aquilo que ele apronta na cidade de Salvador. E nisso mostra uma amizade muito bacana entre Pedro Bala e professor, e também esse sentimento que eles têm de ser uma família, apesar de ser crianças abandonadas, de um cuidar das outras, né? Pedro Bala é uma espécie, como um líder, ele passa a proteger, né? Vamos dizer assim, o seu consigliere, né? Uhum. Sim, e o professor passa a ser a mente pensante, a cabeça pensante de toda a história. E nisso a história começa a se desenvolver quando surge Dora, o irmão mais novo, que é uma moça também que ela acaba, a família adoecendo, ela acaba indo morar na rua também junto com o irmão mais novo, e elas acabam conhecendo os Capitães da Areia e passa a morar, a viver com esse bando, né? Por ser a única menina daquela situação, ela passa a ser admirada por todos eles. E muito, inclusive na narrativa, as crianças muitos possam chamá-la de mãe, né? Porque ela assume essa figura materna para a maioria das crianças, com exceção de Pedro Bala e professor, que começam a desenvolver outros tipos de sentimento, o gostar, né, de Dora. Então, vale ressaltar que no início os garotos não gostam muito da presença da Dora, que é de uma presença feminina, eles são só meninos. Então no começo eles meio que rejeitam ela, mas com o tempo ela consegue ganhar a confiança e o carinho de todos, e como eu disse, ela passa a ser chamada de mãe por muitos deles. Enfim, passado algum tempo eles decidem planejar um grande roubo, um grande assalto para mudar a vida deles. Então eles vão querer assaltar o palacete de um ricaço. Nisso eles planejam toda a ação e vão executá-la. Só que durante esse procedimento, esse roubo, eles acabam sendo presos. Grande parte do bando acaba sendo preso. Sendo que alguns escaparam, entre eles Pedro Bala e Dora. E nisso,
Pelos amigos estarem presos, Pedro, Bala, professor e Dora começam a elaborar um plano de resgate para resgatar o resto dos Capitães da Areia. Então eles executam esse plano, conseguem resgatar todos os companheiros, mas infelizmente durante a fuga eles acabam sendo presos, somente o Pedro Bala e a Dora. A Dora é encaminhado para um reformatório e o Pedro Bala é encaminhado para um orfanato. É interessante falar que nessa hora Jorge Amado faz uma crítica a muitas instituições, que eles castigavam, né, torturavam bastante as crianças. Então, eles passam momentos assim terríveis nessas instituições, tanto no orfanato como no reformatório. Mas, depois de um mês, Pedro Bala consegue fugir desse orfanato, né? Volta para os Capitães da Areia e começa a elaborar um plano para resgatar Dora no reformatório. Então ele, junto com o bando, arma toda uma situação para ir resgatar a Dora. Só que chegando lá, mesmo ele surpreendendo os guardas, surpreendendo todo mundo, conseguindo resgatá-la, ele encontra a Dora debilitada, febril pelos maus tratos, pela doença, e acaba levando ela para casa, para o trapiche, né, dos Capitães da Areia, a sede do Capitão da Areia, mesmo assim doente, né. Nessa última noite, eles acabam consumindo o amor entre eles, eles acabam tendo relações, e nisso a Dora assume que gosta do Pedro Bala e que o Bala gosta da Dora. E na manhã seguinte, infelizmente, Pedro Bala acaba por encontrar a Dora morta. Ela morreu decorrer da doença, ela não aguentou. E nisso os Capitães da Areia então enrolam o corpo da Dora em um lençol e o atiram ele ao mar. Assim passam-se anos e cada um dos integrantes do bando de Capitães da Areia acabam levando um rumo diferente para sua vida. Como, por exemplo, o professor passa, com a ajuda de um poeta, a ir para a cidade do Rio de Janeiro, expor seus quadros, porque ele pintava, ele tinha essa ligação artística, né? Os outros bandos tomam rumos diferentes, os outros do bando tomam alguns rumos diferentes, alguns tristes, outros mais felizes, mas o Pedro Bala continua sendo o líder dos Capitães da Areia, trazendo um viés diferente para o bando, né? Ele começa a participar de lutas sociais, manifestações, lutas de classe, e transforma esse bando de crianças fora da lei em uma ação mais política, mais organizada, trazendo a questão dessas lutas sociais e tudo mais, que sempre está presente na obra de Jorge Amado. Eu vou ler um trecho agora, que é uma das partes mais emocionantes do livro, exatamente quando o Pedro Bala atira o corpo de Dora ao mar, né? E tem uma parte bem bonita e poética que é assim: Pedro Bala se joga na água, não pode ficar no trapiche, entre os soluços e as lamentações. Quer acompanhar Dora, quer ir com ela, se reunir a ela nas terras do sem fim de Iemanjá. Nada para adiante sempre, segue a rota do saveiro do querido de Deus. Nada sempre, vê Dora em sua frente, Dora, sua esposa, os braços estendidos para ele. Nada até já não ter forças. Boia então, os olhos voltados para as estrelas e a grande lua amarela do céu. Que importa morrer quando se vai em busca da amada, quando o amor não se espera. É claro que ele não termina a obra se suicidando, mas ele tem essa sensação justamente quando ela morre de se juntar a ela, de morrer também. Agora eu vou ler um trecho sobre o professor. Aquele saber, aquela vocação para contar histórias, fizeram-o respeitado entre os Capitães da Areia. Se bem que fosse franzino, magro e triste, o cabelo moreno caindo sobre os olhos apertados de míope. Apelidaram-no de professor, porque num livro furtado ele aprendera a fazer mágicas com lenços e níqueis. E também porque, contando aquelas histórias que lia e muitas que inventava, fazia a grande e misteriosa mágica de os transportar para mundos diversos. Fazia com que os olhos vivos dos Capitães da Areia brilhassem como só brilham as estrelas da noite da Bahia. Altamente poético. Bonito. Um dos trechos favoritos para mim na obra é a parte justamente que, de uma forma sutil, Jorge Amado escreve, deixa a gente perceber que apesar de tudo que eles aprontam, dos roubos, da situação de serem crianças marginalizadas, não passam disso, de crianças. Então aquele momento que eles ganham os bilhetes do carrossel, do parque de diversões do padre, né? Que o padre dá os bilhetes para todos eles andarem no carrossel, eles ficam maravilhados, encantados, sobem no carrossel e começam a dar risada e ser felizes por um breve momento que fosse, né? Apesar de todas as dificuldades da vida. E esse momento para mim é um dos trechos mais bonitos da obra. Então, falando um pouco sobre a linguagem do Jorge Amado e sobre a importância de estudar esse livro, porque todos os vestibulares estão pedindo ele, porque esse é um dos livros que mais venderam, né, Lennon? Um dos mais populares. Um dos mais populares. Ele vendeu mais que Gabriela Cravo e Canela, Quincas Berro d'Água. E, assim, esse livro, ele estourou, porque o Jorge Amado sempre foi muito popular, né?
E então, a linguagem é uma linguagem simples, uma das figuras de linguagem mais utilizada é a própria repetição de termos, às vezes até de trechos inteiros, como a cena do carrossel, por exemplo. E acontece que o leitor, esse livro ele entra no leitor de certa forma que se torna até previsível, porque você conhece o mote, o tema daqueles meninos. E é interessante também ressaltar que o Jorge Amado ele trata de um tema, uma ferida da sociedade aberta até hoje. E lá naquele tempo, 1937, ele já estava fazendo isso, certo? Falando sobre a infância marginalizada, esses garotos e o Estado, o governo como um todo, que não sabe lidar com essa situação. E o que resulta em instituições falhas, como orfanato, sei lá. Que não sabem reabilitar as pessoas, apenas punir e castigar, entendeu? E Jorge Amado, ele tinha totalmente esse viés de luta de classe, de igualdade social, ele acreditava muito nisso, na reeducação, na reabilitação das pessoas. Justamente essa é uma crítica mesmo às instituições que na época somente sabia punir, castigar. A própria polícia em si tem bastante crítica à política na obra, e por isso que o livro se encaixa na segunda fase do modernismo brasileiro, que é justamente quando aparecem obras, enredos, histórias que se importam com os contextos sociais, com as mazelas sociais na sociedade. E Jorge Amado trouxe todo esse contexto que estava presente na época, que era realidade na cidade de Salvador, para a sua obra. Então, ao mesmo tempo que ele faz uma homenagem à classe menos favorecida, com esses personagens icônicos, ele também faz uma crítica, ele também causa essa reflexão social, né? Com a história que ele apresenta desses meninos perdidos a lá Peter Pan, mas no contexto brasileiro social que e permanece atual até hoje. Sim, com certeza. Em relação aos personagens, temos Pedro Bala como o principal, juntamente com Dora. Ele é tido como um garoto rebelde, idealista, corajoso. Enfim, à frente também mostra-se o personagem, apesar de ser uma criança em situação de rua, marginalizada, mostra com uma certo heroísmo, né? Uma visão romântica dos garotos. Sim, visão romântica. O certo também é uma espécie de, digamos assim, anti-herói. Ao mesmo tempo ele comete atrocidades, atos criminosos e roubos e tudo mais, ele também tem um senso de justiça e ele faz isso para sobreviver, para dar alimento para todo o bando dele. Então digamos assim que é compreensível, né? E aquilo, como eu falei, se tratam todos de crianças, como citei a parte do carrossel, é justamente isso, né? São crianças nessa situação, elas acabam tendo que ir para a vida do crime. Então por isso essa discussão toda também é super atual, também aos conceitos de hoje, na sociedade de hoje em dia. O professor, como a forma que ele encontrou de sobreviver nas ruas, por meio daquilo que ele fazia melhor, que era pensar, arquitetar, planejar. Então, apesar de ser um garoto pintura, ele gostava muito de pintura, fazer pintura na rua. Pintura na rua. Então, e foi por meio desse viés artístico dele, intelectual, que ele se tornou o braço direito do Pedro Bala, né? E daí até aparece a figura da Dora também, né? Sim. Que a Dora, a única garota do bando, né, Leandro? Sim. Ela acaba gerando uma certa rusga entre eles. O professor é o arquiteto, né? Ele planejava todos os planos, todos os golpes que eles iam dar. E eles eram super amigos, o Pedro Bala com o professor. Mas a chegada da Dora causa um certo abalo na amizade dos dois, porque ambos acabam se apaixonando. Mas com o tempo o professor acaba percebendo mesmo que era mais uma admiração essa questão pela Dora. E quem realmente gostava dela era o Pedro Bala, e inclusive a Dora gostava do Pedro Bala. A Dora acaba assumindo esse papel de mãe do bando. Apesar de no começo não ser tão aceita, como eu disse, eles acabam vendo que é bom ter a presença feminina ali, que ela passa a cuidar deles, cuidar das refeições. Até uma parte assim, mais, digamos, caricata, né, dessa que o personagem ganha. Ela realmente passa a cuidar dos meninos, costurar e tudo mais. Só que eles precisavam, eles não tinham ninguém que fizesse isso por eles. Então, a partir desses pequenos gestos de carinho que a Dora realiza pelo bando, ela acaba sendo muito acolhida com o tempo e adotada, e muitos deles passam a chamá-la de mãe, né? Assim como o Pedro Bala passa a chamá-la de esposa e ela de esposo, de marido, justamente quando eles percebem esse vínculo amoroso que existe entre os dois. Isso mesmo. O narrador em terceira pessoa, onisciente, ele deixa muito claro todas essas mazelas sociais e toda essa crueldade a que essas crianças são submetidas, abandonadas, massacradas pela sociedade. E apesar da crítica, às vezes, muitas vezes dizer que
que é muito romantizado isso. De certa forma, sim, o anti-herói, as crianças marginais são um pouco idealizadas, sim, mas em nenhum momento esse narrador ele deixa de construir essa crítica ácida sobre a marginalização infantil. Sobre as temáticas mesmo. Por exemplo, o narrador onisciente, ele revela todos os pensamentos, os anseios dos meninos, que são baseados em esperança, uma condição de vida melhor. Muitos deles queriam ter uma família, desejavam ter um pai, uma mãe. Então ele traz um ar de esperança para a obra, mas ao mesmo tempo, isso que as pessoas acham que é romantizar toda essa questão social, que era muito severa no Salvador, na cidade de Salvador na época, ao mesmo tempo que ele faz isso mesmo, ele também traz a dura realidade à tona. Ele mostra a situação degradante que essas crianças viviam, o que eles eram submetidos pela polícia, pelas instituições, e a situação de abandono total, entendeu? De realmente chegar a passar fome. Então, ao mesmo tempo que ele toca na ferida, e alguns aspectos, até mesmo para a produção literária, do enredo, narrativa, ele coloca algumas partes assim, mais romantizadas, digamos assim. Então, há muitas pessoas, a crítica, por exemplo, dizem que algumas pessoas da crítica dizem, por exemplo, que a Capitanizaria é uma obra que retrata uma coisa pesada, social, entendeu? De uma forma mais romantizada, mas não é bem a verdade. Ela retrata aquilo dentro das possibilidades da narrativa, da criação literária, né? Mas ela sim toca na ferida. Da sociedade atual até hoje. Sim. Então, como todos sabem, Jorge Amado ele possui uma escrita pautada em marcas de oralidade, ou seja, os personagens falam da maneira que eles falariam. É comum você olhar um personagem de Jorge Amado e parece que você viu ele na rua, não é, Leandro? Sim, ele brinca muito com os tipos, né, de pessoas reais mesmo. Por isso que ele usa muito o regionalismo, muitas gírias, expressões idiomáticas da região que ele está retratando, que no caso é Salvador, né, Bahia. Enfim, qualquer outra obra dele sempre está caracterizada ali naquela região, então o regionalismo está muito presente em toda a escrita e os livros de Jorge Amado. Não seria diferente em Capitanizaria. É uma leitura gostosa, fluida, como eles dizem em inglês, o famoso page turner. Você não consegue parar de ler e quer saber o que vai acontecer. Isso, justamente por essa simplicidade, por essa forma de narrar, de contar histórias de simples, mas encantadoras, é que o Jorge Amado se tornou tão popular. É engraçado que muita gente diz que em questões de estilística, de, digamos, teoria da literatura, de análise, de Jorge Amado não é um grande escritor. Muito pelo contrário, ele é sim um grande escritor porque ele é um grande contador de história. E a literatura em si, a maioria das vezes, se baseia em grandes histórias. Existe sempre aquela discussão sobre forma versus conteúdo, né? Que a forma às vezes é mais importante que o conteúdo é mais importante que a forma. Eu particularmente acredito que uma boa literatura, grandes escritores, grandes obras, é uma mistura entre os dois, tanto uma boa forma como um bom conteúdo. Então, por se tratar do segundo período do modernismo, por temáticas sociais, o modernismo trazer essa pegada de uma literatura mais popular, mais informal, mais objetiva, simples, o Jorge Amado é muito bem sucedido naquilo que faz, tanto em sua forma quanto no conteúdo. Mas o destaque principal mesmo é as histórias, porque ele sempre tinha grandes histórias a contar aos leitores. E fica aí a dica para vocês, para assistir ao filme Capitães da Areia, de 2011, uma produção super recente, assim, maravilhosa. Não deixem de assistir. É uma boa adaptação literária, para vocês que têm preguiça, como eu já falei, de ler a obra e quer pelo menos estar por dentro da história, do enredo. A gente sempre aconselha, é claro, a ler o livro. Mas primeiro aconselha a não ter preguiça, mas depois... Mas é uma boa adaptação literária o filme, então dá para você entender bastante o enredo e a situação de contexto social e crítica que o autor quis colocar no livro. Então o filme é bom para você aprender um pouco sobre a história, ou então para você traçar um paralelo, caso você tenha lido o livro. Você pode traçar o paralelo entre as duas histórias, mas é uma boa adaptação literária. Fica aí a dica. Então, por isso que essa obra é pedida nos vestibulares, por trazer essa questão da segunda fase do modernismo brasileiro, tocar em temáticas sociais, questões de abandono de rua, por trazer uma linguagem mais regionalista, mais popular, que é típica da escrita de Jorge Amado,
E também, por ser uma obra, digamos que além de ser bem difundida na literatura brasileira, conhecida por várias pessoas do nosso país, ela também foi traduzida por vários idiomas diferentes e rodou o mundo. É uma obra bem popular. Então, por trazer essas temáticas da segunda fase do modernismo, pela escrita regionalista, o uso de linguagens e expressões populares, a questão da religiosidade que sempre está presente na escrita também de Jorge Amado. Como católico que era, né? Católico, mas também o candomblé, as religiões de matrizes africanas também, como aquele trecho que eu citei mesmo, ele citei em Manjá, Pedro Bala, enfim, e por isso tudo esse livro cai numa obra. E voltando às curiosidades, mais uma vez, a gente também percebe outra parceria importante, né? Do Jorge Amado, que é a sua esposa, Zélia Gattai, que é mais uma vez que uma personagem, uma pessoa, uma mulher, né? Se mostra importante na vida de outro escritor, né? Porque ela acompanhava o trabalho do Jorge Amado inteiro, e ela que sempre lia depois que ele escrevia as obras, auxiliava no processo, ela que transcrevia, né, digitalizava não, datilografava na época os escritos dele, né, e ajudava muito. E é outra pessoa que influenciou bastante, Zélia Gattai, a obra de Jorge Amado. Então esse é mais um exemplo de figuras femininas importantes na vida dos nossos escritores brasileiros. Mas enfim, então espero que vocês tenham gostado da nossa análise. Convido-os mais uma vez a se inscreverem no canal, ativar a notificação para ficarem por dentro de todas as novidades e os vídeos que virão. E agradeço por terem assistido ao final. Até mais. Até.